Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: pede a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça, a qual entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a festa do martírio de São João Batista nos oferece a oportunidade de nós refletirmos sobre as pessoas verdadeiras, sobre aqueles que lutam pela justiça, sobre aqueles que até mesmo o trabalho que realizam lhes impõe, lhes obriga a tratar da justiça. Pensemos, por exemplo, naqueles que trabalham na magistratura, daqueles que trabalham, pois, nos órgãos de segurança. Pensemos naquelas pessoas que individualmente sofrem porque buscam ser verdadeiras, autênticas. A verdade sempre traz um mal a mais. Não era assim? Aquele sambinha que a Elis Regina cantava. A verdade sempre traz um mal a mais. Tudo isso está expresso, então, na figura de João Batista, no ambiente em que aconteceu a sua morte. João Batista foi a pessoa mais bem elogiada por Jesus. Dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. A própria boca de Deus fez este elogio do precursor. E nós sabemos do seu início maravilhoso, milagroso, concebido já na velhice de seus pais. Sabemos da gravidez toda cheia de cuidados que Isabel teve, a ponto de se retirar para a casa do campo, para o sítio da família, ficar lá em repouso absoluto, não poder mexer nem o bago dos olhos, porque tinha que
estar repousando para que o filho vingasse, para que a criança de fato se consolidasse e nascesse. E assim foi esta criança, que a Escritura diz que desde pequenino era diferente, era especial, levava uma vida séria, austera, era formado pelo Espírito Santo. E a missão dele foi a de ser aquele que fazia a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, entre os profetas da Antiguidade e os profetas da Nova Aliança. E ele fica exatamente sendo quase o último profeta da primeira aliança e o primeiro da segunda. A missão dele, preparar os caminhos do Senhor. Enfim, uma série de coisas que podemos então ver a grandiosidade de João Batista. E se nós analisarmos a leitura do Santo Evangelho, ela vai nos contar assim de um modo muito triste que fim levou este homem verdadeiro. Estamos aqui numa festa, com certeza a esta altura, por fazer uma promessa desse gênero, a metade do meu reino. Herodes já estava porre, bêbado. Os comensais convidados também, mas teve lucidez para, quando lhe foi pedida a cabeça de João, ainda ter o sentido de palavra de rei, não volta atrás. Prometi, tá bom. Ela não quis a cabeça, ela não quis a metade do reino, pediu a cabeça daquele homem que incomodava a consciência de sua mãe, porque vivia em adultério com o cunhado, que era Herodes. E a moça, naturalmente, vulnerável, jovenzinha, pediu a vontade da mãe. Traz numa bandeja a cabeça de João Batista. Tem uma ópera de Strauss, é escrita em alemão. Ela se chama Salomé, esta ópera. Já foi recitada aqui no nosso Teatro da Paz, em Belém. É interessante, pois traz tantos argumentos sobre a nossa reflexão, as discussões a respeito da figura de João, a respeito da figura do Cristo. É interessante. Pois é, meus irmãos e irmãs, este homem grandioso acabou ali. Se nós formos analisar bem, foi um motivo de aposta, apostaram, e aí, como diz a outra musiquinha, sobrou para João Batista. Meus irmãos e irmãs, nós temos que aprender, pois, que a verdade sempre nos traz algum incômodo, mas que é melhor viver assim, porque a verdade nos aproxima da claridade, a verdade nos aproxima do bem, a verdade nos aproxima de Deus, a verdade nos aproxima do céu. O quanto seja complicado e difícil viver a verdade, todos nós sabemos, porque no fim das contas, todos nós sempre acabamos mentindo. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso, e é verdade. Mas que nós tenhamos sempre na nossa consciência o ideal de buscar purificar-nos, de buscar conduzir vida reta, de buscar termos diante das pessoas, mas de verdade, não só fachada, o desejo do bem, e que nós possamos, sobretudo, estar diante de Deus, com a nossa consciência limpa, aciada, nossa consciência correta. E se porventura houve esforço da nossa parte, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Para as pessoas, a gente sempre procura explicar, até mesmo quando a gente vai se confessar, a gente busca explicar para o padre. Para Deus não precisa dar explicações, porque Deus colhe as informações diretamente no nosso coração. Ele conhece, de modo que então
A verdade que pode nos trazer muita paz de espírito é essa: Deus conhece o meu coração, Deus sabe. E esta consciência então nos evita a mentira e, sobretudo, muitas vezes, a vontade ou a tentação de querermos mentir também para Deus, porque também pode acontecer isso, querer mentir para Deus. Não, meus irmãos e irmãs, não devemos mentir para ninguém, menos ainda para Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Eu agora vou dar um instante de silêncio, de modo que cada um de nós possa recolher alguma coisa boa da festa do martírio de São João Batista.